Poder executivo. O poder executivo da União é enorme. Então, olha só, no meu corpo humano, estou falando que o poder legislativo é o sistema nervoso. Né? O poder judiciário o poder judiciário está fazendo papel de poder de sistema respiratório. Agora, sobrou órgão pra caramba no meu corpo. Esses órgãos que sobraram vão fazer o papel de órgãos do poder executivo. E é assim que funciona. A estrutura do poder executivo em relação aos outros dois poderes, ela é muito grande. Porque fazer uma lei, você não precisa de uma estrutura enorme, mas para colocar a lei na prática, sim. Fazer uma lei dizendo que o povo tem direito à saúde, à educação integral, por exemplo, vou precisar de 513 deputados e 81 senadores. Agora, para levar a educação e a saúde por todo o território nacional, porque a lei tem que ser cumprida, né? Aí vou precisar o quê? Vou precisar de construção de várias escolas, vou precisar abrir concurso público para chamar servidores, né? Eu vou precisar comprar equipamentos, máquinas e fazer o sistema funcionar. Então, em relação aos três poderes, o poder executivo é aquele que tem a grande maioria dos agentes públicos. Lembra? Agente público é a designação genérica de todas as pessoas físicas que exercem atribuição dentro do Estado. Então eu tenho agente público que está no poder executivo, eu tenho agente público que está no poder legislativo, e tem agente público que está no poder judiciário. Ok? A quantidade de agente público do Poder Executivo é muito grande. É maior do que se eu somasse os agentes públicos do Poder Judiciário com os agentes públicos do Poder Legislativo. Por isso que você dá 10% de aumento no Poder Executivo, aquilo é uma fábula de dinheiro. Você dá 30% de aumento no Legislativo, já não é um impacto, não é tão grande assim. Né? Por isso que a gente acaba vendo que um assessorista do Poder Legislativo ganha 8 mil, o do Judiciário ganha 5 mil, 4 mil, e do Executivo ganha 1.500. Tá? Mais ou menos assim. E exercem, às vezes, as mesmas funções. Isso poderia acontecer? Não deveria. Mas, na prática, acaba sendo assim. Tá? Bom, o poder executivo da União é enorme, dentre seus vários órgãos, destaca-se a Presidência da República. Então, a Presidência da República é um órgão dentro do Poder Executivo da União. É o órgão hierarquicamente maior. Tá? Nela vão atuar o Presidente da República auxiliado pelos ministros de Estado. O Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Então, já sei que as Forças Armadas estão em qual dos poderes? No Executivo. Beleza? É o comandante supremo das Forças Armadas, porque nas Forças Armadas tem vários comandantes, mas o supremo é o presidente da República. E tem dois. Aqui suprimiu-se uma palavra aqui, anota aí, ó. E tem dois de assessoria previstos na Constituição. O correto é assim, ó, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. E o presidente da República tem dois órgãos de assessoria previstos na Constituição da República. Tá? Faz essa correçãozinha aí. Tem dois órgãos de assessoria previstos na Constituição da República. Ele tem vários órgãos de assessoria, mas previstos na Constituição da República tem dois. Quais são esses dois órgãos? Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Gente, essa estrutura que eu estou dando para vocês, eu vou precisar daqui a pouco, tá? Toda ela. Então, quais são os dois órgãos que o presidente da República tem na Constituição, previsto na Constituição? Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional ele vai ser ouvido em situações belicosas que envolvem a segurança nacional. E o Conselho da República vai ser ouvido nessas situações e em outras situações que a Constituição determinar. Muitas vezes o presidente quer praticar determinados atos na nação, que ele já sabe o que ele vai fazer. A decisão é essa, mas antes ele vai precisar ouvir o quê? O Conselho da República e o Conselho de Defesa. Em outras situações, ele é obrigado a ouvir só o Conselho da República, embora já tenha até opinião formada no que ele vai fazer. Beleza? Então, esses dois conselhos vão aparecer daqui a pouco. Bom, vamos lá, vamos pegar uma coisa mais... Você falou em casos de epidemia. Mas casos de epidemia é uma coisa muito, muito plurima, né?
Pode ser, que caso? A epidemia está em todo o território nacional, está localizada aí. Que tipo de epidemia é essa? Vamos pegar um exemplo mais simples. O Brasil vai declarar guerra a um outro país, ao Equador. O presidente da República é ele que vai poder fazer o ato de declaração de guerra. Só que ele vai ter que ouvir antes quem? O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ele pode, os caras podem dizer assim no Conselho da República e no Conselho de Defesa: pô, aconselhamos a não entrar de guerra. Não faça guerra. Mas o presidente da República é obrigado a acatar a posição deles? Não. Nós vamos ver que vai ser obrigado a ouvir. Beleza? Mas não é obrigado a acatar a posição de nenhum desses conselhos. Mas ele vai poder declarar guerra direto? Não. Sem ouvir os conselhos? Não. E nós vamos ver até que para declarar guerra, ele ainda vai ter que ter autorização do Congresso Nacional. Beleza? Além de ouvir os conselhos, para declarar guerra tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional para poder fazer a declaração de guerra. Aí o Congresso Nacional, já vou te dar a palavra, meu amigo. O Congresso Nacional trabalha, né, é composto de duas casas, Câmara e Senado. Eles trabalham durante o quê? A sessão legislativa, lembra? Vai de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Depois eu tenho um recesso parlamentar, né? E também tem o recesso parlamentar do meio da sessão legislativa, né, que eles trabalham até o dia 16, né? Depois entra o recesso parlamentar, voltando só no dia 1º de agosto. Se o Congresso está, né, atuando, né, está presente, né, ele vai convocar o Congresso Nacional. Agora, se o Congresso estiver em recesso parlamentar, ele vai poder declarar guerra? Nós vamos ver que ele vai ter, né, que falar com o presidente, né, do Congresso Nacional, que vai convocar o Congresso Nacional extraordinariamente para autorizar ele a declarar guerra. Nós vamos ver melhor daqui a pouco. Se autorizar, aí ele vai poder declarar guerra. E se o Congresso disser não autorizamos a você declarar guerra, ele não vai poder declarar guerra a outro país. Beleza? Ou seja, o meu corpo humano ele funciona através dos meus 3 sistemas. Para eu andar de um lado para o outro, eu preciso dos meus pés, não preciso? Dos pés das minhas pernas, mas o meu cérebro precisa comandar. E se o meu sistema respiratório decidir não respirar mais, como é que eu vou funcionar? O sistema respiratório fala, ó, vou parar. E aí? Como é que o cérebro vai sobreviver sem oxigênio? E como é que se o cérebro decidir, não vou mais comandar nada, como é que eu vou andar, como é que eu vou respirar, como é que eu vou falar? Então, os 3 poderes, eles são independentes, um não manda no outro, mas tem que atuar em harmonia. Porque se os seus órgãos que compõem o seu corpo não estiverem em harmonia, você não funciona direito, funciona? É a mesma coisa. A união, ela atua, ela governa através de seus 3 poderes. Esses 3 poderes são independentes, porque o executivo não manda no legislativo, o legislativo não manda no judiciário. Tá? Mas tem que entrar em harmonia para poder haver o governo. Olha a desarmonia que nós estivemos aí passando pelo país em relação ao executivo, né, quando a presidenta Dilma estava no governo, né, e o Congresso Nacional. Não havia entendimento nas 2 casas. Né, então o país ficou parado durante um bom tempo, não ficou? Não se legislava no país, não se governava, até resolver esse impasse. Foi? Beleza? Bom, então está aqui, eu fiz uma estruturazinha, a Presidência da República, que é o órgão maior, né, do meu poder executivo, o Conselho da República, que está logo ali, o Conselho de Defesa Nacional. Como eu falei com vocês, a Presidência da República é exercida com auxílio dos ministros de Estado. Aí, nós temos aqui embaixo, eu coloquei apenas 2 ministérios, não daria para colocar todos aqui, tá? Ministério da Justiça é um órgão dentro do Poder Executivo da União. Só que a ele eu tenho outros órgãos atrelados, olha aqui, olha no organograma aqui. Polícia Federal é um órgão que está dentro do Ministério da Justiça. Polícia Rodoviária Federal é outro órgão dentro do Ministério da Justiça. Polícia Rodoviária Ferroviária Federal, Força de Segurança Nacional. Cada um desses órgãos que compõem, né, o Ministério da Justiça vai ter, né, atividades a desempenhar na hora de prestar segurança pública. Tá bom? O Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem o Ministro da Defesa e
né, o Ministério da Defesa se desmembra em outros órgãos. Aqui está o comando da Marinha, o comando do Exército e o comando da Aeronáutica. Esses três comandos que já foram ministérios, foram rebaixados ao patamar de comando e foi criado o Ministério da Defesa. O ministro da Defesa, ele é, né, nomeado pelo presidente da República e ele que cuida da chamada pasta da Defesa. Tudo bem? Gente, o ministro da Defesa, daqui a pouco eu respondo a vocês, o nome dele fugiu aqui agora. Na minha unidade militar tem até um quadrinho dele lá, né? A gente tem um quadrinho dele lá, do presidente e do ministro da Defesa. Mas só que agora me escapa o nome dele. O Poder Executivo Estadual. Então, no Estado da Federação, eu também posso ter a mesma estrutura que eu vi na União. Quem é o Poder Executivo nos Estados da Federação? O Poder Executivo do Estado da Federação também é bem grande. Dentre seus vários órgãos, destacamos a governadoria, né, exercida pelo governador, auxiliado pelos ministros de Estado. Então, aqui no Estado da Federação, eu não tenho ministérios, eu tenho o quê? Secretarias. E tem aqui a Secretaria de Segurança Pública, onde eu vou encontrar o quê? A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Tá? Esses órgãos que eu estou mostrando para vocês no Poder Executivo, eles são mencionados no título 5º que nós vamos falar, tá? Na hora da segurança pública ser prestada dentro da República Federativa do Brasil. Bom, vai entrar aqui agora, no ponto 2. Agora, no ponto 2, eu estou entrando no título 5º da Constituição. Tá? O ponto 1 que nós vimos foi uma introdução, né, ao estudo do Estado da República Federativa do Brasil, para que nós possamos caminhar pelo ponto 2, entendendo o que vai ser tratado aí. Então, olha lá. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. O Estado aqui que eu estou me referindo ao quê? A República Federativa do Brasil. Então, a Constituição diz como é que vai ocorrer a defesa da República, a defesa do Estado brasileiro, né, e de suas instituições democráticas. As instituições democráticas estão subdivididas nos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Né? 2 medidas aqui são muito importantes, né? Estado de defesa e estado de sítio. Falando um pouco em genérico sobre elas. O Brasil hoje, né, ele funciona, né, com base na Constituição, né, e nas leis infraconstitucionais. Esse título 5 aqui, né, nessa parte que fala de estado de defesa e estado de sítio, é uma parte da Constituição que está adormecida, tá? Isso aqui não se aplica hoje. Tá? Mas se essas 2 medidas elas forem decretadas, estado de sítio ou estado de defesa, a República Federativa do Brasil vai se insurgir com poderes muito maiores do que ela tem hoje. Justamente porque a defesa, ou seja, a segurança nacional, está o quê? Ameaçada. Isso é o que nós chamamos de, a doutrina, né, chama de situações intestina altera graves. Olha o nome. Algo no intestino não vai bem. Precisamos tomar o quê? Medidas, né, fortes, né, para estabilizar o país, manutenindo a ordem social e manutenindo a paz. Porque, gente, o principal papel que o Estado tem a desempenhar, porque foi assim que o Estado surge, né, foi o quê? Proteger uma sociedade, proteger um povo dentro de um território contra ameaças e invasões estrangeiras, permitindo que, através da paz e da segurança prestada àquela sociedade dentro daquele local, a sociedade pudesse o quê? Crescer através da prática de atos de comércio, onde ninguém roubaria ninguém, ninguém viria aqui e tomaria, né, meu ponto comercial, as pessoas não poderiam roubar as outras, ninguém atentaria com a vida. Então, quando o Estado ele dá, né, a possibilidade de uma sociedade dentro de um espaço geográfico, né, ter segurança, né, e a sociedade automaticamente se desenvolve. Isso se chama o quê? Ordem pública ou a paz social. Esse é o principal, né, papel do Estado. Muitas vezes o próprio povo dentro daquele Estado se rebela
contra o Estado, atentando contra os atos de governo, ou não querendo respeitar o governo. Ou então um outro país pode atentar contra aquele Estado soberano. Aí é que essas medidas serão o quê? Decretadas. Onde o Estado soberano, né, embora ele seja soberano, ele tem limites, falamos sobre isso, né? E a Constituição estabelece esses limites, que não poder tirar a vida de ninguém aqui dentro do país, a não ser nas situações de guerra declarada e na forma da lei. Nós demos o exemplo que foi, né, quando o militar em tempo de guerra, né, ele deserta da tropa, né, desertor. Né? Quando essas medidas são aplicadas, muitas das chamadas liberdades públicas que nós temos, nosso direito de ir e vir pelo território nacional, serão suprimidas. Eu tenho o direito de ir e vir pelo território nacional, mas nós vamos ver que é em tempo de paz. Porque se for em tempo de guerra, o Estado vai decretar o estado de sítio, que é uma medida muito mais grave que o estado de defesa. E nesses casos, já vou te dar a palavra, ele pode impor toque de recolher. Durante a ditadura militar, de 64, né, estamos bem perto no momento como se encontra o país hoje. Era o povo pedindo que os militares viessem à rua, era um sistema de corrupção, vários escândalos. Aí o Brasil estava se dissolvendo, a sociedade atentando contra as instituições, ninguém não queria respeitar nada, era atos de terrorismo. Aí os militares o quê? Nós vamos ver que as Forças Armadas, daqui a pouco elas vão aparecer, tem a missão de defesa do Estado e manutenção das instituições democráticas. Ela assumiu, né, assumiu o papel à força e decretou estado de sítio. Para poder o quê? Manter a ordem. Porque todo mundo estava fazendo o que queria. Ela veio e manteve a ordem. Aí impôs toque de recolher, né, segregou o direito de reunião. Né, porque hoje em dia a gente pode se reunir aqui embaixo, não pode? Vamos reunir aqui, a chamada direito de reunião exercido em praça pública. A gente vê muito ali na Cinelândia, manifestação. Né? Quando essas medidas são decretadas, estado de sítio, estado de defesa, eu posso suspender esse direito ou até permitir que ele aconteça, mas limitar o exercício desse direito. Justamente para manter o quê? A ordem, a paz. Porque se está todo mundo dentro de casa, você não vai ver ninguém explodindo nada, ninguém roubando, ninguém assaltando. Entendeu? Essa foi a medida adotada durante o estado de sítio, que a colega perguntou ali, se o estado de sítio tinha sido adotado durante a ditadura militar. Tá bom? Então vamos lá. Estado de defesa. Quando é que o estado de defesa vai ser declarado? E quem pode declarar estado de defesa? Decretar, né? O presidente da República pode. É ele que pode decretar o estado de defesa. Tá? Só ele? Só ele. Para isso ele tem que ouvir dois órgãos. Né? Quais são? O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Gente, aqui a gente não precisa entender quais são os membros do Conselho da República, o que eu preciso fazer para ser membro do Conselho da República, nem para que eu preciso saber quem são os membros do Conselho Nacional. Mas preciso saber que quem pode decretar estado de defesa é o Presidente da República. Ele pode decretar isso imediatamente? Não. Ele precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então ele pode decretar o estado de defesa, né, para preservar ou prontamente restabelecer, porque a casa já caiu, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingida por calamidade de grandes proporções da natureza. Então, quando for decretado o estado de sítio, o estado de sítio ele é decretado necessariamente pelo território nacional todo? Desculpa, o estado de sítio não, o estado de defesa. Ele é decretado pelo território nacional todo? Não. Pode ser decretado apenas sobre uma área, sudeste, apenas dentro de a abrangência dele, apenas dentro do estado da federação, dentro de uma localidade. Por que eu vou decretar? Qualquer motivo? Não. Para quê? Preservar ou restabelecer o quê? Em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional, ou atingidas por calamidade de grandes proporções. Vamos analisar primeiramente essa ameaça por grave e iminente instabilidade institucional.
Os três poderes têm que os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, têm que coexistir, não tem? Senão não sai governo. Vou pegar duas situações, uma situação que passamos há pouco tempo, a situação daquele caso dos Black Bloc. Lembra? Os Black Bloc no Estado do Rio de Janeiro, quebrando tudo, o Estado da Federação tenta manutenir ali, através, prestando a segurança pública, tenta manutenir a situação de paz. Né? Cercou a Assembleia Legislativa, cercou a Assembleia Legislativa, cercou o Palácio do Governo do Estado, né? Cerca o Tribunal de Justiça, está protegendo o quê? Essas instituições democráticas estão sendo, né, que muitas vezes o próprio povo está tentando entrar para destruir, quebrar e tudo mais. Né? Só que muitas vezes, né, o Estado da Federação não consegue o quê? Segurar o povo. O pessoal está quebrando tudo. Nós, nessa situação, nesse caso dos Black Bloc, nós tivemos, né, uma situação muito parecida com essa, onde, né, o país estava o quê? O país não, o Estado do Rio de Janeiro, principalmente, estava tendo uma instabilidade em relação às suas instituições democráticas. Poderia haver a decretação de estado de defesa apenas, né, para restabelecer a ordem pública no Estado do Rio de Janeiro? Poderia. Por que não houve? Como eu falei, essas são situações que intestino altera grave, são situações de exceção. Isso só se faz se for muito necessário. Beleza? Muito necessário. Inclusive, né, porque se for decretada uma dessas medidas, eu não posso alterar a Constituição da República, tá? Eu não posso fazer emenda constitucional nesse período. Ok? E nessa época, várias emendas constitucionais, né, estavam sendo buscadas de serem aprovadas no Congresso Nacional. Ia ter que parar tudo. Tá? Situações parecidas aconteceram no estado do Espírito Santo, onde a criminalidade lá, né, estava botando um terror. Aconteceu também em São Paulo, tá? Mas os estados da federação, utilizando, tá, as suas forças de segurança estaduais, a Polícia Civil, principalmente a Polícia Militar, né, conseguiram, né, manutenir a paz, a ordem pública ali. Mas se a situação sair do controle, pode haver decretação de estado de defesa. Nesse caso, para decretar o estado de defesa, né, o presidente precisa de autorização do Congresso Nacional? Não. Não vai precisar de autorização. Ele vai poder decretar diretamente a medida. Só que depois o Congresso Nacional vai ser chamado a analisar essa medida dele. E se o Congresso não referendar, referenda é quando eu pergunto depois. Se o Congresso não referendar, ele tem que retirar a medida. Beleza? Vamos ver daqui a pouco. Ok? E se fosse por motivo, né, de calamidade de grandes proporções naturais. Vamos lá. Um furacão que devastou todo o sul do país. Né? Terremoto, tsunami. Né? Tivemos uma situação dessa aí na região dos lagos. Né? Mas vamos lá. Mas seriam situações que proporções já grandes, né? Onde a população ia partir para o saque, violência, estupro, situações desse gênero. Então, foi esse caso mesmo, né? A colega está falando das chuvas fortes que devastaram a região serrana. Só que foi uma parte o quê? Localizada. De pronto, o Estado do Rio de Janeiro esteve presente logo, né? A União também mandou tropas, auxílio federal através de tropas, não ali para combater ninguém, mas para fornecer comida para o pessoal. Mas vamos supor que, né, que dentro do Estado da Federação, aqui do Rio de Janeiro, acontecesse uma tsunami, um furacão, né, uma situação calamitosa dessa, e começasse a haver saque, as pessoas matando umas às outras, né, a polícia tenta atirar, mas o pessoal lá dá um couro na polícia. Ou seja, o Estado está se desmontando. Uma situação muito próxima a isso, muito próxima não, que aconteceu e poderia ilustrar, seria o que aconteceu com o Haiti. O Haiti foi varrido por um terremoto. Né? As instituições democráticas no Haiti se desfizeram, porque o povo passou a não respeitar mais nada. Mas foi uma situação devido ao quê? A calamidade de grandes proporções da natureza. Varreu todo o Haiti. Só que o Estado lá no Haiti se desmantelou de uma certa forma que o governo deixou de existir. Ninguém respeitava nada, era grupo de saque, estupro, direitos fundamentais sendo vilipendiados,
tanto que as Nações Unidas tiveram que intervir. Beleza? E estão ajudando o quê? A manutenção da paz, da ordem pública lá, para ajudar aquele povo a se reorganizar através de um novo governo, para que então eles se retirem e o país fique, né, se autodeterminando. Tudo bem? Bom, o decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de duração, especificará as áreas a serem abrangidas. Então, se ele decretou que é só no estado de Janeiro, então o estado de defesa não funciona em outros estados da federação. Tá? E indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. O que é medidas coercitivas? Tá? São mecanismos de pressão onde alguns direitos que nós temos hoje, que nós temos e gozamos, poderão ser o quê? Suprimidos ou o quê? Mitigado. Mitigado é minorado. Dentre as medidas de exceção que ele pode adotar, a Constituição diz, ó, mas essas são as medidas de exceção aqui, ó. Restrição aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações. Então, hoje a gente pode se reunir para bater um papo ali na esquina? Pode. Reunião em local público, você pode se reunir. As pessoas podem se reunir, o direito de reunião é garantido na Constituição através do artigo 5º. Olha o que o artigo 5º da Constituição fala. Todos são iguais perante a lei. Peraí, não é esse aqui não. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Né? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí nós temos aqui o inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público. É o direito de reunião em público, né? Independentemente de autorização. Desde que a gente não venha frustrar o direito de outras pessoas que previamente já iam se reunir ali. Por isso, para a gente exercer o nosso direito de reunião em local aberto ao público, basta a gente comunicar à autoridade competente, né? Às vezes é o município, em alguns casos é até o estado da federação, para a gente se reunir ali. É um direito constitucional que nós temos. O Estado tem que respeitar esse nosso direito. Né? O direito de reunião pode ser exercido em estático, né? O pessoal faz muito na Cinelândia ali, justamente fala para falar do governo, falar sobre medidas, que isso é um absurdo, e às vezes ele é exercido ainda de forma itinerante, é o que nós chamamos de passeata. O pessoal ainda vai, né, passando por ruas ali e gritando os seus direitos, o que não concorda. Esse é o chamado direito de reunião.